A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E hoje, no quadro Quem Medita Cresce, vamos falar sobre algo muito interessante. Você sabia que o primeiro milagre de Jesus foi um casamento? É verdade. Foi numa bodas em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. Eu acredito que você já ouviu, nossa, essa pessoa transformou da água para o vinho. E esse ditado é bíblico, porque foi o primeiro milagre de Jesus. E no programa de hoje nós temos um casal maravilhoso. Nossos amigos, vice-líderes dos Jovens Casais, André e Stephanie. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bruna. É um privilégio usar a palavra do nosso pastor, é um privilégio servir ao Senhor e também um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa vida. Pai, Senhor, Bruna, obrigada pelo convite, que seja uma bênção para a glória de Deus. Amém. Amém. André e Stephanie, para a gente começar, como é um programa de casal, nós gostaríamos de saber um pouquinho do testemunho de vocês, como foi esse início do relacionamento, como é que vocês se conheceram, até esse casamento, né, em Cristo. Conta um pouquinho para nós. Bom, Bruna, a nossa história, como de muitos casais, ela tem os altos e baixos, né? Mas eu vou entrar no contexto de forma engraçada, porque eu e a Stephanie não crescemos dentro da igreja. Nós viemos do mundo, né, baladas, festas, e foi assim que nos conhecemos. Éramos amigos. Tínhamos uma amiga, né, não é da igreja, mas também Stephanie, em que era muito próximo, né? Eu era muito próximo e a Stephanie também. E através dela nos conhecemos. Então foi através dessa amizade que a gente se conheceu, saímos várias vezes juntos e, sinceramente, sem intenção no começo. Mas para quem vive no mundo, a gente sabe que vive uma vida vazia. E foi assim que o Senhor foi colocando um amor ao meu coração por essa mulher maravilhosa que hoje é minha esposa. Então, foi assim, mas um tanto quanto engraçado, porque acredito que da parte dela também, já conversamos sobre isso, teve, né, a mesma intenção. Mas quando ocorreu a primeira vez de eu chegar na Stephanie, ela deu um não, mas sabiamente, né? Como toda mulher, ela deu não, somos amigos. E foi por algumas tentativas que ela abriu o coração para mim, né? Namoramos, mesmo assim ainda não, né? Não estávamos na igreja, mas namoramos um tempo, acredito que uns 5 anos, né, meu amor? 5 anos. 5 anos namoramos, até que aprove o Senhor colocar no meu coração o desejo do casamento, que também é algo que eu não tinha. Não tinha, Bruna, porque eu vim de um lar desestruturado. Os meus pais são separados, a Stephanie também foi criada por mãe. Então, sinceramente, a gente não tem esse desejo. É o Senhor que coloca isso no nosso coração. E melhor que isso, eu trabalho numa instituição financeira há 16 anos, então já tinha uma estrutura financeira, de certa forma. E no meu caso, quando falou em casamento, eu já queria juntar as nossas trouxinhas e ir para uma casa, mas o Senhor colocou muito forte no coração da Stephanie para que a gente deveria casar de forma correta. Quer falar um pouquinho, meu amor? Sim. É interessante que desde o começo a gente não tinha uma perspectiva de casamento, né? Como o André falou, a gente veio do mundo e no mundo nós não temos a cultura de que você vai vai namorar para casar. Você vai namorar e vai deixar as coisas acontecerem. Então a gente tinha isso muito enraizado, tanto eu quanto ele. Apesar de eu ter o desejo do casamento, a minha profissão também era a prioridade para mim. Então o casamento iria ficar para o segundo plano, né? Mas, obviamente, que o Senhor nos colocou pessoas na nossa vida que fizeram a gente resgatar essa essência. Porque acredito eu que quem, né, ainda não é convertido e esteja nos assistindo, todo mundo tem um desejo do casamento. A questão é que a gente deixa isso escondido na gaveta. E no meu caso, no caso do André, por onde nós viemos, pela família desestruturada que nós tínhamos, a gente deixou isso na gaveta. Mas junto, né, o Senhor foi nos curando e nos trouxe para onde a gente está hoje.
tivemos aqui esse relato e é muito importante. Ninguém casa com inimigo, a gente casa com amigo mesmo. Muitas vezes a bênção está do seu lado e você não está querendo enxergar. Ore a Deus, porque o Senhor revela sobre isso. E sobre o princípio do casamento, muitas vezes você foi defraudada sentimentalmente e diz que não quer casar mais. Mas isso é estratégia do inimigo para as nossas vidas, porque casamento é um propósito de Deus, a família é um propósito de Deus. E ainda nesse assunto sobre casamento, eu queria saber de vocês algo muito interessante, porque eu presenciei, a gente foi nesse casamento, a noiva entrou antes do noivo. Isso, obviamente, a gente sabe sobre o sentido bíblico, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como que foi essa organização, porque assim, é sabido que muita gente vai nos casamentos para ver o casal, sim, mas principalmente para ver a noiva, a entrada da noiva é algo muito esperado e foi muito lindo de ver. Você entrando ali com o candelabro, né? E antes do André. Fala um pouquinho para a gente como que foi essa decisão. Então, eu já estava nesse processo de conversão, né? Na realidade, eu fiquei 4 anos em um processo sendo discipulada. Então, nesse momento, eu já ouvia a voz de Deus, já tinha o discernimento espiritual. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos casando pelo nosso pastor, porque a gente casou 3 vezes. Casamos na Igreja Católica, casamos no civil, e ali nós estávamos comemorando nosso casamento religioso, mais uma vez, né, pela bênção do nosso pastor. E eu estava lavando louça, é engraçado isso, né, como o Senhor fala com as mulheres nas atividades domésticas. E o Espírito Santo falou para mim, você não quer glorificar o meu nome? Mateus 25. Porque o Senhor me dá o versículo. Até hoje é assim. Aí eu falei, eu não sei de cabeça o que estava escrito, né? Em Mateus 25. E Jesus conta a parábola das 10 virgens, né? E ali eu entendi que dentro do contexto era a noiva que esperava o noivo, né? E nessa representação bíblica, a noiva como igreja, né? Esperando a vinda de Jesus. E aí eu falei, então eu preciso fazer isso. Porque desde o início eu queria muito glorificar o Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. E aí eu falei com a minha cerimonial, eu tive que acalmar ela porque ela surtou, porque eu nunca tinha visto isso, né? E eu quis dar a glória para Deus, porque a noiva de fato ela é a mais esperada, mas eu quis primeiramente, óbvio, dar glória para Deus e segundo convidar o Espírito Santo para o nosso casamento, né? Então eu também entrei sem buquê. Entrei com a lamparina acesa, representando a presença de Deus no nosso casamento. E o André não sabia disso, né? Ele ficou sabendo só na hora. Ele não sabia. E eu entrei, eu tinha uma paz tão grande no meu coração, porque eu estava com aquele foco de glorificar o nome do Senhor ali. E aí pedi para uma amiga minha ler e explicar para as pessoas que estavam ali, né, o sentido, né, a representatividade do que eu estava fazendo. Um ato profético, né? Hoje eu entendo que o Senhor me colocou para fazer. E foi uma bênção de Deus, porque em meio às dificuldades, o Senhor me lembrou desse dia, né? Que nós convidamos Ele para fazer parte do nosso casamento desde o início. E eu creio que é isso que tem nos sustentado. Amém. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? E a minha esposa, eu preciso honrá-la a respeito disso, porque foi uma estratégia que o Senhor deu totalmente a ela. Foi uma surpresa, uma grande surpresa, mas em especial, né, de tudo que nós estávamos já vivendo a respeito da conversão. E como a Stephanie falou, né, o intuito foi glorificar o nome do Senhor. E isso ocorreu, porque muitos anos depois, convidados vieram até nós, buscando entender, né, porque, como falamos no início, nós viemos do mundo e naquele período tivemos o privilégio de ter os nossos líderes, vocês como amigos, os nossos pastores, alguns convidados. Queríamos hoje trazer toda a nossa igreja para o casamento, mas aprove a Deus que foi necessário aquelas pessoas estarem lá, porque muitas vieram perguntar por que aconteceu aquilo. Que naquele momento se sentiram tocadas, sentiram a presença de Deus, mas por não ter o contato com a palavra do Senhor, foi necessário que nós ministrássemos, né, a respeito do que a Stephanie falou. Isso foi para glorificar o nome do Senhor. Então, para mim foi muito emocionante, né? Também fui surpreendido ali com toda a equipe, mas Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? E isso foi uma estratégia em que o Senhor deu especialmente para a Stephanie. Deus
sempre dá estratégia para que a gente possa florescer aonde Ele nos plantou. Eu tenho certeza que esse testemunho que eles deram no casamento, eu particularmente nunca fui num casamento que tivesse acontecido isso. Eu também, como convidada, fiquei muito surpresa e senti a presença de Deus. Nós precisamos ser a presença de Deus, essa luz aonde quer que a gente esteja. Então, eles usaram dessa estratégia para alcançar vidas, porque despertar essa curiosidade traz com que a semente da palavra de Deus seja lançada. E eles fizeram isso com maestria. Então, é importante, mais um ensinamento para que a gente possa estar florescendo onde Deus nos planta. A conversão de vocês foi também um pouquinho particular, né? Sabemos aí que vivenciaram essa parte do mundo, experimentaram as coisas que o mundo traz, muitas vezes, para a gente e afasta a gente ainda mais da luz, que é a palavra de Deus. Stephanie passou por um discipulado aí particular. Queria também que vocês falassem sobre isso. O André também passou, porque a parte da conversão, o que as pessoas pensam? Vou aceitar Cristo hoje, preciso ser o crentão hoje. E não é sobre isso. É sobre vir como está e o Espírito Santo vai nos moldando. Fala para nós sobre a conversão de vocês. Maravilha. Posso iniciar, amor? Porque a minha conversão, isso me toca muito falar a respeito disso até hoje, porque foi uma experiência tremenda que o Senhor fez eu viver. Como você mesmo disse, Bruna, as pessoas que não estão ali naquele convívio com a gente, ela acha que foi assim, imediato. Mas o Senhor, ele foi trabalhando com uma leveza no meu coração, mas a respeito da conversão que me toca muito, foi uma experiência... Como a Stephanie falou, ela foi ministrada por uma senhora, que eu quero até honrar também o nome dela, a senhora Francisca, né? A gente tem ela como uma mãe espiritual. Temos pastores, que são os nossos pais, mas também temos ela como a nossa mãe. E a Stephanie já era ministrada por ela, tinha 5 anos, né, meu amor? Porque foi quando ela procurou, uma amiga indicou uma senhora de oração para que ela passasse, né, ajudar em oração para ela passar no AB. E ela sempre me convidava para ir lá. Mas o ser humano, ele tem um coração de pedra, né? E nunca tinha interesse. Nunca tinha interesse, estava vivendo uma vida que a gente acha que é maravilhosa, mas hoje a gente sabe que estar na presença de Deus não tem nada mais maravilhoso do que isso. E foi então que eu costumo dizer que a gente viveu uma verdadeira Torre de Babel. Porque no início, nesse processo de casamento, o inimigo, ele sabe, né? Ele não conhece tudo que o Senhor tem para nós, mas o inimigo sabe que a gente já estava com aquele desejo do casamento. Então foi no casamento, nesse processo, que o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas. E aprove a Deus um determinado dia que a gente eu já estava sinceramente decidido a me separar, não casar, não tomar mais por decisão seguir com o casamento. E eu me lembro que eu já trabalhava em instituição financeira. Foi uma tarde assim que eu pedi o contato para ela. Quem que é essa senhora? Quero ir lá. Mas nem cheguei a comentar com ela o que seria. Mas ela, já tendo esse entendimento, falou, eu vou lá também. Só que estava próximo, fui até a casa dela e demorou um pouquinho para que a Stephanie chegasse. E a gente teve uma conversa. Falar com pessoas de Deus não tem como explicar. As pessoas cheias do Espírito Santo, ela sabe, o Senhor revela o que você está passando. E foi assim, até que então a Stephanie chegou, a gente teve um momento ali de comunhão, com toda a sabedoria, ela nos tratou, nos auxiliou, deu aquela força que o inimigo, ele totalmente quer força contrária, quer que você desista. E o Senhor, sabendo do projeto, que é o maior projeto, a família. Hoje, estamos numa igreja pentecostal e a gente que é pentecostal sabe o poder do Espírito Santo. E ela, cheia do Espírito Santo, foi fazer uma oração e nos revelou, o Senhor, através da vida dela, nos revelou que existia o inimigo. Ele estava tentando nos oprimir, tentando acabar com o projeto que o Senhor tinha para as nossas vidas. E naquele momento ela disse que o Senhor estava limpando os nossos caminhos, o nosso passado, e que existia uma cobra
muito forte isso, porque uma cobra enrolada em nós, e se eu não me engano, a cobra ou ela estava com a cabeça, né, o rosto, a cabeça aqui em mim ou na Stephanie, mas que o Senhor estava decretando, caindo por terra naquele momento. E tudo bem, né? Naquele momento não foi assim a parte que mais me tocou, porque o Senhor ele vai encaixando. Mas como a gente ainda não tinha casado até então, estávamos no processo do noivado, eu ainda residia, meus pais são separados, né? Residia com a minha mãe. E saindo da casa dela, eu fui abrir o meu celular. A minha mãe tinha acabado de matar uma cobra na área da minha casa, que é inclusive a casa onde a gente reside hoje, porque é uma casa onde tem um espaço um tanto quanto amplo, né? E a minha mãe, ela não quis ficar e a gente comprou dela. Mas enfim, essa foi uma das maiores experiências que, inclusive ela tem a nossa permissão, ela comenta com outras pessoas. A gente até viu outros irmãos que em outro momento eu fui compartilhar. Você que é o irmão né, que tem uma experiência com a cobra. E foi assim, dentre outras, que o Senhor se revelou a mim. No meu caso, a minha conversão foi diferente da do André, né? Eu já tinha uns 4 anos orando, sendo discipulada pela irmã Francisca, que é essa irmã que ele falou. Eu conheci ela porque eu queria passar na OAB. Então, uma pessoa me indicou ela. E na minha ignorância, né? Eu pensei, se essa mulher tem contato com Deus, ela vai fazer eu passar na prova. Mas não conhecia, não tinha intimidade com Deus, né? Acreditava que Deus existia, mas não entendia das coisas espirituais. E eu fui orar com ela e fiquei ali durante muitos anos, né? E a gente sempre orou pro André ir até ela, para que ele também pudesse, né, ter mais contato com a palavra. Mas foram longos 4 anos. Hoje eu entendo que foi muito necessário ter vivido esse tempo, porque tinham muitas feridas que o Senhor curou, que precisavam ser trabalhadas. Então, assim como a Bíblia fala da casa, né, o Senhor estava cavando os meus alicerces. Então, foi durante todo esse tempo, né, sendo discipulada por ela, eu consigo ver que foi o cuidado de Deus na minha vida. E no meu caso, e no caso do André, a gente se converteu por amor. E, acima de tudo, sem religiosidade. Porque a irmã Francisca, ela é da Assembleia Belém. Nós sabemos que o Ministério Belém, ele tem, né, os usos e costumes um tanto rígidos, algumas doutrinas rígidas. E ela nunca me julgou por eu ter tatuagem, por eu beber, por eu fazer coisas erradas. Ela nunca me julgou. Ela sempre falou do amor de Deus para mim. E sempre falou desse Deus que é o Deus que eu sirvo e que eu conheci através da vida dela. Posso concluir, complementar, Bruna, a respeito da minha conversão, porque hoje nós vivemos um mundo onde o mundo oprime a igreja, mas a gente sabe que na vida do crente, na vida do cristão, isso faz com que a gente cresça, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nesse processo eu quero lembrar, né, que o Senhor já vinha ministrando, que ele existia um outro ministério, porque eu buscasse, né, um outro lugar onde eu estava. O Senhor, né, ministrando isso a mim. E foi então que eu aceitei um convite dos amigos para vir até a nossa igreja, né, a nossa congregação, a Adna, que é a igreja a qual eu congrego, que nós congregamos. E eu me recordo que eu sentei no último banco. Muitos irmãos falam isso, lembram porque foram tocados com isso. Eu sentei no último banco. Eu vim num primeiro culto, que foi no culto da Vitória, na quinta-feira. Me senti bem, né? Mas vamos dizer, normal. E me recordo, aceitei novamente o convite e vim no domingo, que foi onde eu queria entender como que Deus fala com as pessoas. Como que Deus usa as pessoas para falar da nossa vida. E foi então que o Senhor usou um pastor, né, o pastor Ivo Júnior, para me fazer literalmente assim, não conhecia. E o Senhor ministrou naquela noite, né, fez, através da vida dele, ministrar tudo aquilo que eu estava sentindo. Porque até então eu tinha aquele impasse de onde eu vou congregar. Né? O Senhor está me falando. Então eu queria ir em todas congregações e entender, mas
Se a gente buscar do Senhor, a gente vai entender que o Senhor tem uma casa, tem um lugar para cada um de nós. Isso é muito importante, André, porque muitas pessoas falam bem assim, eu acredito em Deus, eu tenho esses princípios e tudo mais, mas a congregação ela é importante, porque é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente, de fato, vai evoluindo com as coisas de Deus, vai deixando o nosso velho eu. Então, você que nos assiste, procure alguém, procure a igreja, congregue, é importante. Não é só sobre ter um meio, mas sobre ter pessoas que nos ajudam. Aqui foi falado que eles foram alcançados por alguém que se disponibilizou em fazer um trabalho que Deus quer para nós. Então, tem pessoas que podem nos ajudar. Não passe pelo seu problema sozinho. Busque ajuda, ajuda em Deus. Sempre falamos aqui, cuidado para quem você abre o seu coração, porque hoje no mundo é mais fácil dizer, não faz isso, separa, não siga com isso, mas o foco de Deus não é esse. Procura ajuda, isso não é dizer que você é fraco ou que você não consegue, mas que juntos nós conseguimos vencer aí essa artimanha do inimigo contra as nossas vidas e sobre o casamento. Vocês têm uma família linda, né? A Sara é uma bênção, graças a Deus. O maior projeto de Deus cumpriu na vida de vocês, que é a família, né? E Deus tem dado muitas bênçãos. No casamento já agora, fale pra gente de uma grande experiência com Deus que vocês vivenciaram no seu casamento. Bom, Bruna, chega a sair lágrimas dos meus olhos aqui, porque realmente a Sara é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu sempre quis ser pai. Sempre desejei do Senhor isso. Mas, para o Senhor, existe todo um propósito. A gente sabe que Ele escolhe, cada um vive uma forma, mas né, na nossa vida, o Senhor precisou nos tratar primeiro no casamento, para depois nos abençoar com um filho. E a Sara, para mim, foi exatamente, dentre as experiências, o nascimento. Porque o Senhor me mostrou ela em sonho. O Senhor me mostrou ela em sonho. Confesso que dentro das experiências que eu vivo com o Senhor, sonho é algo que a Stephanie vive muito isso. Mas o sonho, o Senhor me dá de formas bem específicas. E a Sara foi assim. O Senhor me mostrou, eu me recordo que o hospital em que nós tivemos ela, foi muito lindo assim, foi muito rápido. É como se o Senhor tivesse vindo, me permitido ir como um drone, me fez sair da maternidade ali, no primeiro dia, né, a gente saindo, me fez assim, muito rápido. Olhar ali para mim, para a Stephanie, e olhar a Sara nos braços da Stephanie. E eu falei para ela no outro dia de manhã, mas não dei detalhes. Né? Só quis comentar que o Senhor tinha me mostrado ela em sonho. E existem confirmações do Senhor. E assim foi feito no momento que a médica, assim, isso me emocionou muito, porque na hora que a médica tirou a Sara, a gente vê aquele rostinho desenhado, da forma como o Senhor me mostrou. Então foi uma experiência indescritível. Né? Você que é mãe, é difícil a gente descrever isso, porque foi uma experiência com o Senhor e aquela experiência, pela primeira vez, de fato, ver a minha filha neste mundo. Já que a gente está falando um pouquinho sobre maternidade, acredito que uma experiência muito impactante é o fato de eu ter gerado a Sara, né? Porque nós esperamos ela durante muito tempo, nós sabemos que hoje muitas mulheres não conseguem gerar, não conseguem ter filhos, né? E foi um processo de quase 4 anos, né, para que a gente conseguisse engravidar da Sara. E o Senhor sempre trouxe uma paz para o nosso coração em relação a isso. A gente até tentou ficar ansioso durante um momento, buscar ajuda médica, não que as pessoas não possam buscar, né? Deus dá ali para cada um uma experiência. Mas para nós, nós preferimos que Ele estabelecesse essa nova estação no tempo certo, né? Então a Sara veio no momento de crise do nosso casamento, que
para as outras pessoas não era o momento ideal, mas o Senhor sabe o momento ideal de cada coisa. E foi tão impactante que nós estávamos aqui no culto e o pastor orou e repreendeu muita coisa no meu ventre. E quando a gente pega a data ali dos médicos, eu engravidei no outro dia. Então eu creio que eu fui curada. E a Sara foi gerada no meu ventre. Então é uma experiência muito profunda que a gente tem. E algo ligado a isso, Bruna, que eu acho muito interessante a gente falar, porque as famílias vivem em batalhas, né? O inimigo, ele se levanta para acabar com os casamentos. Como eu falei, antes de eu ter a Sara, a gente estava passando por uma crise dentro da igreja, mas é ferro afiando ferro, né? São duas pessoas diferentes que estamos sendo aperfeiçoadas por Deus. E eu lembro que teve um dia que eu dobrei meu joelho e fui orar, e eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa situação, né? E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo. Não é sobre você, Stephanie, é sobre a sua geração. É sobre o que você está interrompendo agora e o André está interrompendo. É sobre o ciclo de maldição que está se encerrando. Porque a Bíblia fala, né, que a maldição, ela alcança até a 3ª e a 4ª geração, mas aqueles que amam e temem ao Senhor, 1000 gerações são alcançadas. Então, através do nosso posicionamento ali, né, obviamente que Deus já sabia que viria a Sara, ele quis me encorajar, né, a permanecer e a lutar pelo nosso casamento. Então o Senhor na nossa vida fez sempre tudo muito perfeito. A gente se converteu junto, nos batizamos junto, nos aceitamos juntos e a gente tem entendido esse propósito de Deus na nossa vida. Vocês trouxeram aqui um assunto muito importante que é sobre maldições hereditárias. Nós precisamos nos posicionar para que Deus possa agir da nossa geração em diante. É muito importante isso. Eu entendo muito o que a Stephanie fala, porque a minha segunda filha também veio no momento de crise do meu casamento, no momento de quase separação, de início de restauração. Deus enviou uma herança para nós. E a gente não entendia, mas como assim um filho na hora que a gente quer separar? Mas Deus tem os planos dele, e o plano dele não é o fracasso. E também sabemos que existe aí a vida profissional, a vida ministerial. André é obreiro na casa do Senhor. Vocês são casais de vice-líderes nossos, né, dos jovens casais. Stephanie é advogada, também trabalha em casa, é um grande desafio. E também pregadora da palavra de Deus. Então, nós sabemos desse grande desafio de fazer as coisas que é dos nossos cargos naturais, cargos de igreja, enfim. Conciliar isso precisa ter muito discernimento do Espírito Santo, né? Porque nós precisamos estar debaixo do que Deus tem para nós, mas também nós temos as nossas responsabilidades. E conhecendo você, Stephanie, um pouco do seu testemunho, me identifico muito em algumas coisas, porque a gente é bem parecida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a submissão dentro da casa, dentro do que Deus orienta. André, na posição de sacerdócio, de Cristo como exemplo para você, como que é esse molde? Como Deus tem trabalhado, tem mostrado para vocês e vocês têm desempenhado isso? Então, essa questão da submissão é algo que o Senhor trabalhou, trabalha, acredito que sempre vai trabalhar no nosso casamento, né? Pela minha criação, pela maneira que foi se implementado a mim, a visão de mundo. Então é algo que o Senhor precisou trabalhar e precisa trabalhar para ressignificar, né? Igual a Bíblia fala, renovar a minha mente em relação a isso. E a gente teve muitas experiências em relação a essa parte da submissão, mas eu acredito que algo que marca muito o nosso casamento, né, meu amor, eu acredito que o André concorda comigo, é o fato de eu sempre querer estar à frente do André. E eu precisei entender que nós precisamos estar um ao lado do outro. Eu não posso estar à frente dele, eu não posso estar atrás dele. Eu tenho que andar na mesma missão. Isso é submissão. É a gente ter o mesmo olhar. E quando a gente não tem isso dentro do nosso casamento, Jesus falou que a casa dividida ela não vai prosperar. E de fato a mulher sábia edifica a casa, né? Mas quando você não veio de um lar onde você não tem uma estrutura da sua alma, porque a nossa alma não converte, todos os dias você precisa ter uma comunhão com o Senhor para que Ele reconfigure seu olhar. E para que as mulheres, né, falando para as mulheres que é o meu lugar onde eu falo, entenda que submissão não é o papel da mulher, é quem nós somos. Lá desde o Éden, né, em Gênesis 2, o Senhor fala que ele criou Eva para ser Ezer, auxiliadora.
é quem ela é quem eu sou. Então, a submissão não é o meu papel, é quem eu sou. E aceitar isso, trazer isso para minha identidade, quanto esposa e auxiliadora, mudou tudo dentro do meu casamento. Você casou para fazer o outro feliz e não ser feliz. Não podemos ser egoístas dentro do nosso relacionamento. Sacerdotismo, autoridade não tem a ver com autoritarismo. Submissão não tem a ver por estar abaixo ou como um capacho. É estar ao lado da mesma missão. E estamos chegando ao fim. Você que gostou dessa entrevista e quer rever ela, acesse o canal da igreja no YouTube. E não saia daí que o próximo culto já vai começar.